Bom, bem-vindos à primeira chamada gratuita momento gratuito de conversando com as entidades ancestrais. Pode ser que seja a última, vamos ver como vai ser. Historicamente, a gente não faz ancestrais conversando com as entidades porque é difícil demais. Então, falando nisso, obrigado, Ryan, por participar comigo. Ryan é um facilitador de muito tempo e eu realmente sou a fundadora de Conversando com as Entidades, que parece uma piada, parece uma menina de 15 anos falando, mas eu sou a líder destemida desse negócio. Eu venho da Califórnia, onde ancestrais não são grande coisa assim. Então, eu tive que ter uns amigos qualificados para participar comigo. O Ryan é descendente de asiático, então ele pode falar das muitas experiências com ancestrais que ele tem. Uma coisa que a gente sabe que é verdadeira é que todas as culturas asiáticas têm muita adoração a ancestrais que pode levar a limitações. Então, essa realmente é a energia do que nós vamos hoje. Como você pode ter mais escolhas, como seus ancestrais podem ter mais escolhas, e que realidade precisamos mudar para que todas as pessoas e entidades tenham mais escolhas. Eu não diria ser livres, eu não daria um alvo tão grande para todo mundo. Livre seria muito divertido. Então, Ryan, você estava me dizendo há algumas semanas, você mencionou quando eu estava falando sobre um grande avanço que você teve com relação aos seus ancestrais. Você pode contar essa história? Hello everyone. Ok, então olá para todos. Então, eu ouvi a Shannon falar sobre essa coisa de ancestrais em muitas classes de TTTE por anos, e todo esse tempo para mim foi mais como... Eu estava meio que na negação, tipo, isso não tem nada a ver comigo. E eu estava vendo o que você estava falando, eu podia facilitar as pessoas com mudanças e tipo, ok, nada disso aqui. Mas ao dizer eu não tinha nada disso, não queria dizer que eu não tinha, eu só ficava afastando eles e com muita energia. E foi há cerca de 2 meses que finalmente eu tive que lidar com elas. Então, quando eu me coloquei a lidar com elas, eu tive que reconhecer quanto elas estavam tentando conversar comigo, dar os pontos de vista delas e pedir para fazer algo que elas gostariam. Mas se eu continuasse lutando, isso não me libertaria nem libertaria elas. E naquele momento eu disse, ok, eu não vou fazer mais nada, eu vou receber todos vocês, baixei todas as minhas barreiras, ok, vamos lá. E ao mesmo tempo não deixando os pontos de vista delas me afetarem. Então eu tive um grande avanço nisso aí, e eu fiquei feliz em compartilhar a história com você na semana passada, e por isso estamos tendo essa criação hoje. Não deixar os pontos de vista deles controlarem vocês. É isso aí, sabe? Conversando com as entidades começou como um mecanismo de enfrentamento de mim por estar consciente de fantasmas e entidades e expandindo para essa caixa de ferramentas minuciosa que todos podem usar para ter facilidade com entidades. E como ancestrais entra na categoria de entidades, parece que ancestrais tem uma camada extra de complexidade, porque além disso, você coloca nos ancestrais famílias. E quantos pontos de vista vocês têm em torno de famílias? Quem dirá conversar com entidades? Então, é um composto de dificuldades nessa área. Então, tudo que, conversando com as entidades, pontos de vista sobre família, tudo que vem à tona para vocês, quando eu pergunto isso, vão destruir, descriar, por favor? Sim. Você quer ser o meu podpoker? Certo, errado, bom e mal, podpoker, jovem, tudo pelos povos e aliens. Que bonito. Esse é o enunciado da Clarity de Access. Se você ouve pela primeira vez, se você quer ir para theclearingstatement.com, um vídeo lindo de Dan Heer e Simone Milasas, que parece um blá 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 num vídeo, mas qualquer coisa. Então, é uma mágica que permite você criar a energética por trás de tudo isso.
Então, é efetivo, eu não vou falar muito sobre isso. Se você não faz ideia do que o Ryan acabou de dizer, vai para declaringstatement.com. E talvez, eu não sei se já tem mandarim, eu acho que provavelmente já está. Legal, então... Oh, Max está colocando uma coisa em mim agora também. Então, nós não vamos fazer perguntas ao vivo, não vamos ficar muito tempo aqui, mas Ryan e eu queríamos estar aqui e convidar a todos para uma possibilidade diferente. Ryan, quais são as possibilidades com as coisas de ancestrais na vida das pessoas? Então, muitas pessoas funcionam a partir da necessidade de algo dos ancestrais, que é um ponto de vista delas. Posso fazer um processo enquanto você fala? Então, todos os lugares que vocês pensam e acreditam que precisam dos seus ancestrais, vocês vão destruir, descriar isso, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, portas, das nove, cultos, garotos, povas e alens. E todos os lugares que os seus ancestrais estão dizendo que vocês precisam delas, vocês vão destruir, descriar onde vocês estão tornando isso real e verdadeiro para vocês também. Certo, errado, bom e mal, pode, portas, das nove, cultos, garotos, povas e alens. E mais uma coisa, depois que você me perguntou para fazer esse zoom, eu comecei a ficar mais presente com esse tópico, e na cultura chinesa tem essa coisa de trazer a glória dos ancestrais, fazer algo bom, ser uma pessoa bem-sucedida, não por causa de você, mas por causa da família e dos ancestrais, trazer glória aos ancestrais. Ah, meu Deus, eu disse. Certo, então todos os lugares que você está vivendo a sua vida para outros, em vez de para o que deixa você feliz, você vai destruir e descriar isso, pessoal? Mesmo que os ancestrais não fiquem felizes com isso, certo? Bom e mal, pode, portas, das nove, cultos, garotos, povas e alens. E essa é a minha motivação com a conversa de ancestrais, que eu já presenciei, testemunhei muitas pessoas abrindo mão de sua vida e sua escolha por seus ancestrais, por outros. E nesse caso, quando você faz por entre entidades, é um perigo duplo, porque em Axis nós falamos muito sobre você se divorcia em relacionamentos com os outros, e é uma coisa comum que acontece nesse planeta, que é uma conversa bem complexa. Mas se você está sempre buscando algo fora de você para aprovar você, julgar você como correto, você é um servo para aquilo que você está buscando aprovação. Você quer ser um servo sua vida inteira? É isso que você veio ser nessa vida? Então, tudo que isso traz à tona para todos vocês, vamos destruir e descriar? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode, portas, dos nove, cultos, garotos, povas e alens. Eu estava pensando em outra coisa. Porque você perguntou, você gostaria de ser um servo? E as pessoas diriam, não, mas quando elas têm tantos pontos de vista, tanta significância sobre ancestrais, estão sendo servos e estão totalmente incapazes de ver essa parte, sabe? Tipo, não é que eles não têm capacidade de reconhecer ou porque não reconheceram ainda. Todos são capazes, quer eles vão fazer isso ou não, é uma conversa diferente. Então, todos os lugares que você acredita que não tem escolhas com relação a ancestrais, vocês vão destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, portas, das nove, cultos, garotos, povas e alens. E todos os seus compromissos, votos, fidelidades, comunidades, juras, contratos de vínculos e garantia que você fez em todas as vidas, dimensões e realidades, com todos os ancestrais, por toda a eternidade. Você vai revogar, retratar, reclamar, renunciar, denunciar, destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, pó, todas as nove, cultos, garotos, povas e alens. Oh, essa foi boa. Essa foi boa. Agora, todos os ancestrais que estão totalmente prontos para partir, porque eles também não querem mais fazer parte da sua família, e você está prendendo eles com a sua significância, todos os ancestrais que estão prontos para partir, vamos dar permissão para todos eles irem agora? Todos podem ir, fazer outra escolha.
E tudo que não permite isso, você vai destruir, descriar, certo, errado, bom e mal, pôde, hipócritas, os nove, cultos, garotos, polvas e alens. Alguém pôde ouvir? Vocês ouviram como ficou mais silencioso quando deixamos eles partir? Depois de um processo de entidades e ficou mais quieto, você sabe que funcionou, que as entidades não estão mais falando com vocês, elas se foram e ficou quieto. Então, todos os lugares que você está perdendo algo ao deixá-las partir, perdendo, sei lá, cuidado, alguma proteção, qualquer coisa que você precisa delas, você pode parar, destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, todos os nove cultos, garotos, povas e alens. Exatamente. E tudo que você acredita que eles podem ser ou fazer por você, que você não pode ser ou fazer por você, vocês vão destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, todos os nove cultos, garotos, povas e alens. Ok. Agora, todos os lugares que você não deveria mudar isso, ouvir essa americana maluca falar sobre essas coisas, vocês vão destruir, descriar? Vocês reconhecem, tem alguma entidade aqui que está dizendo para você, não vai para isso, não escuta essas pessoas, não muda isso? Que tal mandar se fuder? Devolva todos aos lugares de onde vieram para nunca mais voltar a você e seus corpos a essa realidade de novo. Return you all from whence you came, never to return to you, your body or this reality ever again. And return them all from whence they came, never to return to you, your body or this reality ever again. E se não fosse lutar contra eles? Se você tem a necessidade de lutar para se livrar da limitação de família ou qualquer coisa, você continua deixando elas mais poderosas. Então, é difícil lutar para ter a liberdade. Mas se não for sobre lutar contra ninguém ou nada, mas escolher algo por você, finalmente. E tudo que não permite isso, vocês vão destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, todos os nove, cultos, garotos, povas e alens. Então, a fim de ganhar mais liberdade nessa área, é sobre realmente ter muita presença. Se você continua evitando, tipo, não quero falar sobre isso, eles não têm nada a ver comigo, mas ainda assim eles ficam blá, 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 falando sem parar com você. Eu lembro, eu não tenho certeza se eu falei com você. Eu acho que quando eu falei para você do avanço que eu tive, eu liberei muitos deles, recebi muita contribuição também, e eu disse, ei, Shannon, eu tive esse avanço, e eu disse, eles ainda estão aqui, alguns deles falando com você, e eu fiquei tipo, ok. Eu liberei muitos deles, e ainda assim eu estava evitando alguns deles. Depois da conversa eu disse, ok, baixa as barreiras e receba ainda mais. E isso me deu muito mais liberdade. Ok, eu não lembro disso. Mas eu fico grata que você tem mais liberdade. Eu sempre quero que você tenha mais liberdade. Foi meio que uma carcada para mim, tipo, eles ainda estão aí, alguns deles? Eu disse, ok, estão sim. Então, essencialmente, isso é tipo sobre empoderar vocês a terem escolha. Mas é como nessa área esquisita em que as pessoas... Então, que pressuposições e pontos de vista vocês compraram sobre entidades? Vamos destruir e descriar isso, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, todos os nove, cultos, garotos, povas e alens. Na cultura de onde eu vim, tem toda essa pressuposição e ponto de vista de entidades é que elas não existem, mas eu sei que é diferente para muitas culturas asiáticas e africanas e latinas, por exemplo, que sabem que eles existem, mas daí vocês ficam tipo, ok, não deve falar sobre elas, é mal falar sobre elas, tem que respeitar de certa maneira, eles têm algum poder. Então, todos esses pontos de vista, quais são alguns pontos de vista, Ryan, que te ensinaram ou falaram para você sobre entidades quando você cresceu? Sim, todos os lugares, eles são assustadores, você é errado, eles vão te assombrar, você não deveria sair à noite em alguns lugares, sabe? Então, tudo que isso é, todos os lugares que vocês compraram algum desses pontos de vista, vocês vão destruir, descriar eles, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, todas as nove, cultos, garotos, povas e alens.
Sabe, algumas pessoas mais velhas da família diziam assim, tipo, não, 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 faz isso à noite, eles vão ir atrás de você, vão te perseguir. Quer dizer, eu não sei se... Eu já tive mais experiência com entidades à noite. E tendo dito isso, nunca é sobre... A questão é, então todas as superstições que você tem sobre entidades, espíritos, fantasmas e ancestrais, vocês vão destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, todos os nove cultos, garotos, povo de Helens. Que poder você está recusando com o trabalho com entidades que você não está escolhendo? E tudo que isso é, você vai destruir, descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, todos os nove cultos, garotos, povo de Helens. Porque, assim como o Ryan disse há um minuto, não é sobre evitar a consciência de ancestrais, não é sobre evitar entidades. Essa é uma nova possibilidade de escolher trabalhar com o que você está consciente. Agora, eu sei que isso parece algo muito grande, mas quando falamos sobre entidade, pode parecer demais, pode ser esmagador para você. No entanto, conversando com as entidades, tem todas as ferramentas que você precisa para tornar a sua consciência de entidade e o seu trabalho não só fácil, mas extremamente gratificante. Então, que presentes você está evitando? Que presentes você está evitando? Sim, que presentes você está evitando? Tudo que isso é, você vai destruir e descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, hipócritas, dos nove cultos, garotos, povo e alens. Mais uma vez. E tudo que você está evitando, você vai destruir, descriar, por certo, errado, bom e mal, pode, hipócritas, dos nove cultos, garotos, povo e alens. Se tornar mais consciente de entidades para você, Ryan, facilitou sua vida ou dificultou? Tornou ela muito, muito mais grandiosa, ele disse. É meio que o oposto do que eu acho que ensinaram para a maioria de nós, que nem te ensinaram que entidades são más, não fale com elas, não olhe para elas, elas são más. Eu acho que isso existia na cultura em que eu cresci, mas de uma maneira um pouco mais desapegada, assim, nos filmes, sabe? Eu vim da terra do cinema. Então você assistia essas histórias de fantasmas no telão, mas 99% do tempo era sobre coisas horripilantes, em vez da paz que nós podemos ter e ser com o mundo dos espíritos. Que energia, espaço, consciência, mágica, milagres, mistério, escolha, poder, potência, possibilidade, você e seu corpo podem ser para escolher a paz que o mundo dos espíritos pode ser, para escolher a paz com entidades que ninguém que você já conheceu jamais escolheu. E tudo que não permite isso, você vai destruir e descriar? Certo, errado, bom e mal, pode, todos os nove cultos, garotos, povos e além. Então, o que mais as pessoas deveriam saber sobre esse tópico, Ryan? Então, se eles funcionam a partir de evitar, se os ancestrais às vezes querem contribuir, eles vão evitar isso também. E se eles funcionam a partir da necessidade, eu preciso que os ancestrais me deem alguma coisa, eles também não podem receber. Então, tem a pressuposição de necessidade ou de evitar, e impede que eles recebam. Opa, isso aí é muita coisa. Vamos dividir um pouco isso aí. Então, vamos lá. O que vocês estão evitando sobre entidades? Vocês podem destruir, descriar, certo, errado, bom e mal, por hipócritas, nove, cultos, garotos, povo, dizer a leis. O que vocês estão defendendo a favor ou contra entidades? Podemos destruir, descriar tudo isso? Certo, errado, bom e mal, por hipócritas, os nove, cultos, garotos, povo, dizer a leis. O que você está provando com entidades? E você vai destruir, descriar tudo isso, certo, errado, bom e mal, pode, hipócritas, as nove, cultos, garotos, povo, e além. E o que você está evitando sobre ancestrais? E você vai destruir, descriar tudo isso, certo, errado, bom e mal, pode, hipócritas, as nove, cultos, garotos, povo, e além. O que você está defendendo a favor ou contra com seus ancestrais? Essa aqui foi forte.
Vocês vão destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, portas, as nove, cultos, garotos, povas e além. Acho que nós vamos fazer isso aí de novo. Foi forte. O que mais vocês estão defendendo contra ou a favor pelos seus ancestrais? E tudo que isso é, vocês vão destruir, descriar, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode, portas, nove, cultos, garotos, povas e além. É como se você provasse que está sendo uma pessoa legal da família e não está desobedecendo a família, a cultura, algo desse tipo. Então, todos os lugares que vocês estão tentando provar que são bons membros da família, bom menino, boa menina, ou um bom asiático, vocês vão destruir, descriar tudo isso, por favor? Startar, boi mal, pode portas das nove cultos, garotos, povas e além. E isso não é só para os asiáticos, obviamente. Eu sei que temos muito caucasianos assistindo isso que correm esses processos bem dinamicamente. Estamos fazendo piadinhas, só que não. Sabemos que o fenômeno de ancestrais é muito centralizado na África, na Ásia, e tem muita obsessão na África também. Então, o que você está defendendo a favor ou contra com seus ancestrais? E tudo que isso é para todos vocês. Vocês vão destruir e descriar, por favor. Setado, boi mal, bode porcas, nove, cultos, garotos, povas e além. E o que você está provando com seus ancestrais? Essa aqui é forte, hein? Vocês vão destruir, descriar tudo isso, por favor? Setado, boi mal, pode porcas, nove, cultos, garotos, povas e além. Posso propor uma pergunta aqui? Tipo, quantas escolhas você está fazendo são baseadas no que os ancestrais gostam ou desejam de você? E tudo que isso é, vocês vão destruir, descriar, por favor? Setado, boi mal, pode porcas, nove, cultos, garotos, povas e além. Eu acho que você deveria perguntar isso de novo, Ryan. Posso compartilhar uma história de como eu cheguei nesse processo? Totalmente. Eu acho que foi no ano passado, em uma das minhas classes de TTTE, eu acho que alguém fez uma pergunta, ou a pessoa, ele ou ela, eu não lembro, escolheu o seu cônjuge com base no que os ancestrais gostavam. Aí eu também fiz a pergunta do tipo, isso realmente é escolha ou escolha dos seus ancestrais? E todo mundo ficou, oh! Bom, certo, isso me leva a outro tópico que meu pai trouxe à tona muito ao longo dos anos, que é Gary Douglas é meu pai. Se vocês me ouvirem falar do meu pai, é disso que eu me refiro. Essa é uma chamada aberta, então eu não sei quantas pessoas sabem disso, mas procurem o Gary, é fundador de Access Consciousness, ele é incrível. E ele começou tudo isso que o Ryan e eu sabemos. E ele indicou, você está fazendo um corpo para o seu ancestral? Quer dizer, você faz bebês para que seus ancestrais encarnem de volta na sua linha genética? Então, todos vocês que estão fazendo bebês para que os seus ancestrais que estão comprometidos a voltar sempre para a mesma linhagem genética, isso te dá escolha? Você quer fazer essa escolha? Isso está funcionando para você? E todos os lugares que você nunca sequer questionou isso para você, você vai destruir, descriar? Sim? Certado, boi mal, pode portas, os nove, cultos, garotos, povas e além. E que tinha muito de sim ou não misturado aqui, né? Bom, tem muitas pessoas aqui com muitos desejos variados. Então, tipo, todos vocês que têm entidades e ancestrais, porque alguns de vocês têm entidades que não são ancestrais, que estão tentando ser filhos de vocês. E muitos de vocês têm entidades que são ancestrais e estão tentando ganhar um corpo de vocês. Todos eles que estão conversando com todos vocês sobre faz um corpo para mim, engravida, casa, tem um filho agora. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Todos os lugares que você não está participando desse processo e simplesmente em piloto automático, atendendo aos desejos das entidades, você vai destruir e descriar isso, por favor. Setado, boi mal, pode porcas, as nove cultos, garotos, povas e além. E você tem que fazer uma escolha. Quem é que está no comando da sua vida? Você ou as entidades? Verdade. Você vive sua vida por quem? Por você ou por outros? Pela família. E tudo que isso é. Vocês vão destruir e descriar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode portas dos nove, cultos, garotos, povas e além.
E Ryan e eu não estamos dizendo que você não deveria, sabe, fazer bebês para os seus ancestrais, fazer corpos de bebê para os seus ancestrais, ou viver sua vida por outros. Não dizemos que você não deveria fazer isso, só estamos propondo, convidando você para outra possibilidade, onde você pode ser parte da escolha da sua vida. Em todos os lugares que você nunca se deu essa permissão, porque está esperando os seus pais ou ancestrais te darem essa permissão. Oh, pessoal, destrói, descria isso, por favor. Vamos falar disso, da síndrome dos bons asiáticos. Certo, errado, bom e mal, pode pôr, todas nove, curtos, garotos, povos e eventos. E eu posso ouvir todos os japoneses dessa chamada pensando, mas isso não é respeitoso, não ser obediente aos meus ancestrais. Essa obediência está criando a vida, viver e realidade que funciona para você? Quando você pode escolher? E, por favor, saiba que não é sobre lutar contra a cultura. E se a sua disposição de ser tão diferente inspirar tantas pessoas a se libertarem disso, e de repente os ancestrais podem ter alguma mudança também e não precisam disso. Então, todos os ancestrais que estão aqui, que estão interessados nessa mudança, vocês podem reconhecer todos eles, por favor? E também reconheçam todos os ancestrais que não estão interessados nessa mudança. Bom, você disse duas vezes agora, não é sobre lutar contra isso. Então, tudo que você está fazendo para se alinhar e concordar, ou resistir e reagir aos seus ancestrais, você vai destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode pôr, todas as nove, cultos, garotos, povos e além. Essa é uma coisa muito importante de captar. Quando você está na luta, quando está na reação, alinhamento e concordância, resistência e reação são dois lados da mesma coisa. Então, se alinhar é uma forma de... Eu acho que reação, alinhamento é uma reação. Então, enquanto você está em alinhamento e concordância, ou resistência e reação, aquilo com que você está se alinhando e concordando, ou resistindo e reagindo, tem poder sobre você. Você entregou o poder para isso, isso já venceu. Então, você não pode se alinhar e concordar, resistir e reagir, mas em Axis falamos muito sobre permissão. Ok, estou consciente de todas essas entidades, você está na permissão dessa consciência ou você está na reação a elas? E ponto de vista interessante que eu tenho esse ponto de vista interessante, meus ancestrais têm esse ponto de vista, tudo é só um ponto de vista interessante. Nenhum ponto de vista é certo, nenhum ponto de vista é errado, só tem escolhas infinitas. E agora o que você gostaria de escolher? E é para isso que nós estamos convidando vocês. Então, agora, o Ryan vai estar participando da classe avançada de Conversando com as Entidades, que eu facilitarei em Taipei, na última semana de fevereiro. Nós vamos fazer uma sessão especial de ancestrais, que eu estou muito empolgada para fazer, e o tópico de ancestrais tem estado meio que na lista negra de Conversando com as Entidades por um bom tempo, com anjos e demônios. Primeiro porque as pessoas tornam muito significativo. E a regra básica de Conversando com as Entidades é não forma, não estrutura, não significante. Se você faz significativo, não é Conversando com as Entidades, é dessa realidade. Então, Ryan participar de uma sessão de ancestrais nessa classe de Taipei. E se você estiver assistindo isso com todos nós agora e nunca fez Conversando com as Entidades, por favor, saiba que tem um livro que foi traduzido, eu acho que em 10 idiomas, temos em mandarim, japonês, húngaro, espanhol, italiano, francês, holandês, inglês. Espero que alguém coloque um link aí para vocês, é um bom lugar para começar. E também tem todas as classes de Conversando com as Entidades. Alguém poderia postar o link de todas as classes de Conversando com as Entidades no site do Access, por todos os facilitadores? Tem cerca de 200 que têm acesso a esse acervo de informações incríveis. E eu fico muito grato a vocês que têm acesso, têm interesse mais consciência nessa área.
Então, Ryan, mais alguma coisa antes de partirmos hoje? Eu acho que se tiver algo para as pessoas praticarem, vai ser mais do tipo, se você tiver a sensação de ancestrais ao seu redor e tentando falar com você, baixe suas barreiras e pratique interessante ponto de vista. Esse é o ponto de conversando com as entidades, é conversar com elas, não reagir, evitar, surtar, tornar errado, difícil. Vocês têm muita capacidade, cada um de vocês. E se abrir para a consciência de entidades e começar a incluir isso na sua vida, é um mundo muito mais grandioso, é um mundo muito mais inclusivo. E eu sei que muitos de vocês provavelmente não recebeu muitas ferramentas boas e é para isso que são as classes de conversando com as entidades. É um kit de ferramentas para fazer as coisas estranhamente fáceis. Então, esperamos que você curta. Obrigado, Ryan, por participar comigo hoje. Obrigado a todos que participaram hoje e como pode melhorar. Obrigado a todos. Tchau.